Eric, mas qual que é o meu território? O que é um território? O que eu tenho que orar pedindo a Deus? O que Deus pode aumentar na minha vida, né? Eu não sou pastor, não sou pregador, não sou do louvor, não tenho célula, não sou diácono nem presbítero, né? Não atuo lá na igreja. O que eu faço? Qual é o meu território, né? O que eu posso estar pedindo a mais aí para Deus? Seja muito bem-vindo, Guardião da Aliança. Esse é o nosso vídeo 09 da nossa devocional de orações, baseado no livro A Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson, tá? Nós estamos aí nesse dia 9, o tema da semana é Que me alargues as fronteiras. Essa é a segunda semana e hoje é o dia 9. E o tema de hoje é Qual é o meu território? Não esquece que a gente tem uma playlist, tá? Chamada Oração de Jabes Devocional. Lá você pode acompanhar desde o primeiro vídeo, que é o vídeo 0, onde eu explico como funciona. E aí você vai assistindo o vídeo 1, 2, 3, pode assistir 1 por dia, 2 por dia e ir anotando, tá? Esse é o dia 9 e o texto de hoje está lá em João 4,35, tá? Continuamos aí com a nossa Bíblia GPS, nova versão da linguagem de hoje. João 4,35 diz assim: Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos colheita, mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para colheita, né? Então Jesus ele nos fala que a colheita já está pronta. E quando Cristo fala isso olhando para as plantas, né, olhando para os plantios lá da Judéia, de Israel, ele não estava falando do plantio, qualquer coisa que fosse ali, né, de milho, de arroz, de feijão, né, o que quer que fosse. Jesus está falando do plantio de almas. Tanto que na sequência ele fala, orai a Deus para que mande ceifeiros, porque os ceifeiros são poucos, né? Aqueles que vêm para colher as plantas que já estão brancas, né? O Bruce Wilkinson ele vai falar sobre uma mulher chamada Shannon, né, que começou a fazer oração de Jabes, começou a orar a Deus por mais território, e ela comenta com ele, eu não sei se através de carta ou se testemunhou pessoalmente, né, mas ela fala para o Bruce Wilkinson que ela começou a dar mais testemunhos do que ela já tinha dado na vida dela. Então ela começou a pedir a Deus que aumentasse o território dela, e ela começou a ter mais oportunidades de testemunhar a respeito de Jesus, né? E ela falou que ela ia comprar um diário, como eu sugeri que vocês tivessem um caderninho de anotação de escritas, para que ela pudesse anotar quantas pessoas ela estava alcançando, para ela poder orar mais e agradecer mais a Deus, né? Então imagina que você trabalha no estabelecimento e você chega para o dono do estabelecimento e fala assim, olha, o que eu posso fazer para trabalhar mais para você, para te dar mais lucro, para aumentar mais o desenvolvimento aqui da lojinha, aqui da empresa, né? E para que com isso eu também seja beneficiado. Qual dono de empresa não vai ficar feliz, né? Não vai falar, nossa, o meu funcionário ele quer me dar mais lucro para que ele também possa participar desses lucros, né? Geralmente, se ele for um bom dono, né, um bom ser humano, um bom cristão, ele vai ficar feliz. E com Deus é mais ou menos a mesma coisa. É como se a gente chegasse a Deus e falasse, olha, pai, eu quero aumentar o poder do reino de Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor nos mandou, que é o ide e pregai a todas as criaturas, né? Jesus falou, ide, pregai, batizai, fazei discípulos. E como que eu faço isso, Eric? Eu não sou missionário, eu não tenho vontade de ir lá para os confins do Nordeste, do Norte do Brasil, nem quero ir para a África, nem para a China, nem para a Índia, nem para a Coreia, nem para lugar nenhum. O que eu faço, né? O seu campo, o seu território, onde você deve aumentar o seu território, é onde você está plantado. Eric, onde eu estou plantado, tá? É só você pensar um pouquinho. Primeiro na sua casa. Então, o seu marido, a sua esposa já é convertido a Deus, a Cristo, tá? Eu não estou falando aqui de igreja, mas de conhecer a Jesus. Seus filhos conhecem a Jesus, né? Os meus filhos, eles cresceram lendo a Bíblia comigo. Hoje, os 2 adolescentes, eles seguem por conta própria, eles visitam igrejas, eles fazem a própria devocional deles, né? E tem o meu pequenininho, meu caçula de 9 anos, eu tô lendo a Bíblia com ele todos os dias, ou quase todos os dias, mas a gente está fazendo um programa no qual a gente já leu o Novo Testamento uma vez, vamos terminar a segunda vez o Novo Testamento agora em junho, né? Tô gravando esse vídeo em 2025. Vamos terminar em junho de 2025 e ainda vamos ler mais 2 vezes o Novo Testamento, ou seja, até o final de 2025, eu e o meu filho vamos ter lido 4 vezes o Novo Testamento. E também estamos lendo o Velho Testamento, nós estamos lá em 2 Crônicas, né? E no final do ano nós vamos terminar o Velho Testamento. Então é importante você ler a Bíblia, você orar, você envolver as pessoas da sua família. Ah, Eric, meus filhos são rebeldes, não querem saber de Deus. Minha esposa, meu marido não quer saber de Deus, né? Então o que você pode fazer é ajoelhar e orar por eles, pedir para que Deus, para que o Espírito Santo vá movendo, para que o Espírito Santo vá cuidando deles, né? Eu lembro que desde criança, quando a gente começou a ir na igreja, minha mãe levou a gente na igreja, eu e meus 2 irmãos, eu sou o caçula de 3 filhos, né? E minha mãe, ela batalhou muito em oração pelo meu pai. Meu pai não queria saber de Deus, meu pai não queria saber de igreja. Meu pai, às vezes, até brigava com a minha mãe porque ela ia na igreja.
Meu pai dava umas desculpas do tipo, ah, você foi na igreja e não fez comida. Ah, você foi na igreja e deixou a casa tudo suja. E era mentira, porque minha mãe limpava a casa, minha mãe fazia comida, muitas vezes antes de ir no culto, né? E quando voltava, estava tudo pronto, mas meu pai queria achar motivos para brigar. Até que um dia Deus moveu o coração do meu pai. Meu pai se converteu a Deus, né? E isso aconteceu depois de minha mãe orar muito. Eu lembro da minha mãe de joelhos orando pelo meu pai, orando por mim, pelos meus irmãos, né? Então a oração do justo pode muito por sua eficácia, Deus diz, né? E até hoje, graças a Deus, meu pai lê a Bíblia, meu pai é convertido, meu pai já pregou também em igrejas, já cuidou de bibliotecas na igreja, meu pai já cuidou de uma série de coisas, né? Meu pai já foi inspiração para mim em muitas coisas, né? Eu me converti a Cristo, já era da igreja, mas eu me converti a Cristo porque um dia eu quis faltar no culto e meu pai não deixou. Meu pai não era cristão, mas ele falou, não, você vai na igreja com a sua mãe. Enquanto você não tiver 18 anos, eu tinha acho que uns 16, 17, e foi naquele culto que Jesus se encontrou comigo de uma forma pessoal. Eu já ia na igreja, eu já dava aula, eu já era diácono, eu já fazia um monte de coisa. Mas a conversão a Cristo aconteceu mais ou menos ali naquela época, né? Uma época que inclusive eu queria sair da igreja, queria ir para o mundo, né? Entre outras séries de coisas que aconteceram. Então perceba, o seu primeiro campo é a sua casa, tá? Então pregue para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus filhos. Depois você tem os seus parentes, né? Primos, tios. Aí você tem os seus vizinhos, né? Você sai na rua, você dá bom dia pro vizinho, vizinho dá bom dia para você. Você pode falar de Deus para ele, você pode entregar um folheto, você pode dar uma Bíblia de presente, sei lá, alguma coisa que Deus vai te motivar a fazer, tá? Depois no seu trabalho, você vai trabalhar todos os dias, né? Tem o crente, agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é crente no trabalho dele, né? Quando ele encontra outro crente, fala, ah, eu sou crente, eu sou cristão, né? Sou católico, quer que seja. Ah, eu também sou. E ninguém sabia, né? Por quê? Porque ele não dá um bom testemunho, ele não trabalha direito, muitas vezes ele está fazendo coisas ilícitas no trabalho, roubando pequenas coisas no trabalho, trabalhando de qualquer jeito, vai embora mais cedo, chega mais tarde, né? Então o cristão ele tem que ser bom exemplo em todos os lugares que ele vai, e aí sim ele vai pregar a palavra de Deus, tanto nas ações, nas atitudes dele, tá? Não estou falando que a gente tem que ser perfeito, que a gente não erre, mas a gente tem que fazer o máximo possível para andar em santidade diante de Deus, andar numa boa conduta de bom caráter, e aí você consegue dar testemunho de Cristo para as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, por exemplo, é um lugar onde você pode pregar para os seus colegas ou falar de Deus para os seus colegas quando as oportunidades surgirem. Na escola, você que é criança, você que é adolescente, que é jovem, pode falar de Deus na escola. Ah, Eric, mas eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo das pessoas me ridicularizarem, as pessoas vão tirar sarro de mim se souber que eu sou cristão. Muito provavelmente, tá? Ou vão ignorar, ou não vão querer saber, mas Jesus disse o quê? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, caluniarem e mentirem, dizendo todo respeito de coisas ruins de vocês por minha causa, por causa de Cristo, né? Ele fala, vocês têm uma grande recompensa no céu. Então não tenha medo de passar vergonha, de passar de careta, de ser o chatão da turma. O que você não pode é ficar pressionando, ficar apertando, ficar toda hora ali, vai, vem pra igreja e não sei o quê, você vai pro inferno e não sei o quê, não se trata disso. Se trata de você testemunhar com a sua vida e a cada nova oportunidade você falar de Deus para as pessoas. Quando as pessoas te perguntarem alguma coisa, por exemplo, você pode falar, olha, a Bíblia me ensina a fazer isso. Olha, eu faço isso porque eu sigo a Bíblia, porque eu acredito em Cristo. E a partir daí as pessoas vão perguntando, você vai abrindo, você vai falando. Aí você consegue dar o testemunho, né? Pedro, ele vai falar na sua carta que nós devemos estar preparados para falar o motivo pelo qual nós somos cristãos, né? O motivo da nossa fé a qualquer momento. Paulo fala para pregar a tempo e fora de tempo, né? Então nós temos que estar preparados para responder aquelas pessoas que perguntam a respeito da nossa fé. Isso também é aumentar fronteiras, isso também é aumentar território, não só na igreja, né? Eu não preciso ser um pastor, um presbítero, um diácono, um padre, um líder de célula, né? Eu posso ajudar, eu posso ser um auxiliar na minha igreja, eu posso ser um professor, eu posso ser um diácono, eu posso ser alguém ali que leva água, não sei, tá? Mas você também pode, principalmente deve, fazer coisas no território onde só você está. Você está na sua casa, o pastor, o padre não está lá. Você está na sua escola, na sua faculdade, né? O pastor, o padre não está lá muitas vezes. Quando você passa por um faminto na rua, é você que está passando, que pode dar ali um marmitex, um alimento, um pacote de bolacha, um pão com mortadela, alguma coisa assim, percebe? Então, quando Deus levantar você para aumentar o território, aumentar a glória dele, procure ouvir o Espírito Santo e procure fazer esse tipo de coisa. Ore por isso, peça isso e anote também no seu caderninho de orações. E o texto de hoje diz assim: todos nós vivemos sobre o mesmo céu, mas não temos os mesmos horizontes. Konrad Adenauer. E o segundo texto: a maioria das pessoas não corre o suficiente na primeira volta e descobre que tem a segunda volta para percorrer.
Dê a seus sonhos todo esforço e ficará admirado com a energia que brota de você. William James, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo, manda lá nos grupos da igreja, grupos das células, pequenos grupos, manda para as pessoas que você acha aí que vai fazer sentido para elas aprenderem sobre isso, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, se inscreve lá nas nossas redes sociais e se torne um Guardião da Aliança. Lá no Facebook nós temos uma comunidade chamada os Guardiões da Aliança, os links estão todos aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Muito obrigado e eu vejo você aí nos próximos vídeos.